Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje, vocês podem falar amém, tá bom? Amém. Nós estamos gravando aqui para o YouTube, mas também temos os nossos irmãos aqui. É que toda vez que vai gravar já fica aquela timidez, não pode. Então fique bem à vontade, porque nós estamos em mais uma aula de número 3, lição de número 3. Hoje é dia 16 de abril de 2023. Temos o título aqui. Eu quero pedir que todos os irmãos que estão aqui vamos citar junto o título desta aula. Lembrando aos irmãos e amigos que nos acompanham aí pelo YouTube, nós estamos no segundo trimestre de 2023, quando estamos estudando sobre relacionamentos em família. Nós já tivemos 2 aulas, portanto, a primeira aula falando quando a família age por conta própria. Na aula passada nós tivemos a aula falando sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Isso é um mal terrível. Tem a aula nossa aí, tem a aula minha aí no canal. Se você não assistiu, pode assistir. E se você quiser estudar pessoalmente conosco, como nós estamos aqui, você pode estar na rua Paraíba 248, aqui no bairro Jacaré, cidade de Cabreúva, São Paulo. Deus abençoe, fique com a gente, vamos seguindo, vamos juntos. Hoje a aula é ciúme, o mal que prejudica a família. Vamos falar junto aí para esquentar o coração e ver se sai essa voz aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Ciúme, o mal que prejudica a família. Pode falar também, viu, Aleph? Que movimentar o lábio e a voz é bom aparecer. Glória a Deus. Vamos seguindo aí. Ciúme, o mal que prejudica a família. Nós temos o nosso texto áureo e para aparecer, mas eu quero que a irmã Jo leia o texto áureo aí, depois a gente cita todo mundo junto. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Muito bem, Tiago 3,16. Vamos falar junto agora? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É um problema muito sério essa questão de ciúme. A gente vai trabalhar, porque inveja, na verdade, é a mesma palavra, tá? No original aqui, quando você fala inveja e ciúme, é a mesma coisa. Muito bem. A verdade prática, Dafs, com você. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Problema. Mostra aqui claramente que ciúme é uma obra da carne. Isso é grave. E você vê que ele faz um contraponto aqui com relação ao fruto do Espírito. Então, se vocês lembrarem, em Gálatas, capítulo de número 5, vamos para lá? Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 22, deixa eu ver aqui, vamos lá, Gálatas 5 e 22, 5 e 19 já diz assim, em Gálatas: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias. Tudo é obra da carne. E no versículo 21 de Gálatas 5, aparece aí, olha, invejas. Percebe? Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisa semelhante, diz lá, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque na verdade aqui é a obra da carne. Obra da carne. Lembrando que carne aqui, na verdade, está falando da natureza pecaminosa.
Para não acontecer igual a irmã, uma certa vez na vigília, orando lá e dizendo: Senhor, massacra a minha carne, essa carne quer pecar e tal, aquela coisa. Não, isso aí é falta de sabedoria. Porque na realidade, quando se fala obras da carne, ou carne no contexto, está falando da natureza pecaminosa. Então, a partir do pecado em que ele entra no mundo através do primeiro homem chamado Adão, a partir daí todos os seres humanos, ou vamos dizer a raça humana, né? Depois que eu aprendi que raça humana é uma só, depois que a raça humana herda a partir de Adão, então todas as pessoas que vêm ao mundo já vêm com a natureza pecaminosa, e essa natureza tende a ter todas essas coisas. Quantos entenderam? Diga amém. Exatamente. Agora, você tem a lei que foi estabelecida por Moisés, que segundo Paulo, a lei também, a partir do momento que você tem a lei, ela desperta para você entender que existe o pecado. E as pessoas até Cristo vinham com essa escravidão, porque aí ele sabe, olha, enquanto não tinha lei, ele também não sabia, ele tinha essa natureza pecaminosa, mas ele não sabia discernir, vamos dizer, né? É como uma pessoa, ela é inocente, mas a partir do momento que você começa a mostrar para ele, ele desperta, fala: e agora? E aí tem um problema também, porque ele também não consegue sair, porque é muito forte essa natureza pecaminosa, e até hoje é assim. As pessoas, é uma luta constante por conta do pecado. Mas graças a Deus, como diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo 57, quando está gravando aí pelo YouTube, não tem jeito, tem que mostrar textos e mais textos, porque eu, às vezes parece aqui, deixa eu ver se ele provou na Bíblia. Então vamos lá, 15:58 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz o seguinte, 15:57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque fomos libertos. Se você vê o versículos anteriores, fala dessa vitória, né? Dessa vitória sobre o mal, sobre o pecado. No 55, Paulo diz: onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aqueles que massacravam o ser humano, que massacravam a raça humana, onde está a vitória de vocês? Pecado, onde que está a tua vitória? Foi vencido na cruz. Por isso ele diz, o verso 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiquei aqui sem relógio, tá? Depois vamos direto aí até meio-dia. E aí você percebe aí o versículo 27? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que os irmãos usam bastante esse texto aí para expressar um ato de gratidão e dizer mais ou menos o seguinte: até aqui Deus me ajudou, tal, graças a Deus que nos dá vitória. Mas na realidade, esse texto aqui está falando sobre a vitória dentro do conceito da salvação, da vitória que Jesus ganhou para nós na cruz do Calvário. Tudo bem? E a partir daí, com a ação de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos enviou agora a graça, quer dizer, Ele nos enviou o Espírito Santo. E aí é bom a gente lembrar de que em Romanos capítulo de número 8 e verso 1 diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Antes de Cristo, a pessoa andava segundo a carne, subordinado a essa natureza pecaminosa, e mesmo com
as informações, mesmo com as orientações da lei, por incrível que pareça, embora a lei é boa. Mas na realidade, o que eu estou querendo colocar aqui é que o ser humano não tem força. É uma pena. Vou falar aqui em alto e bom som. Por isso que a gente sugere. E eu, se dependesse de mim, eu falava para cada crente que perde culto e dizer para ele: querido, você está brincando com coisa séria. Fato. Porque você só consegue alimentar o espiritual se você participar das coisas espirituais. É o que está em Colossenses capítulo de número 3 e verso 1. Vamos lá. Hoje é Bíblia pura sem mistura, hein, Major? Pode glorificar a Deus aí. Aleluia. Aleph, qualquer coisa pega uma aguinha lá para nós. Não se preocupe não de... Nós estamos no YouTube, o canal é do Denilson Maciel mesmo, é nós, estamos juntos. Vamos que vamos. E se você está comigo no canal do YouTube até agora, não saiu, porque no YouTube é um problema, né? As pessoas ficam 10 minutos, 8 minutos máximo. Mas se você está aqui, deixa um ok aí, deixa um comentário para nós. Colossenses 3 e 1, eu estou querendo dizer assim: se você não alimentar o espiritual, se você não alimentar a sua vida espiritual, você não vence. Você não dá um salto quântico de vitória. Não adianta. Pode ser um crente que só vai na igreja por participar, aqueles que não querem oportunidade, aqueles que não querem se envolver, e aqueles que também são obreiros, que é pior, né? Aquele que é obreiro, aquele que está se dedicando, que tem a palavra para ministrar, enfim. Pastor. Porque tem muita gente que se engana com o título de pastor. Ah, eu sou um pastor. Grande coisa esse pastor. A questão é se você se alimenta espiritualmente. Porque o nome e o título não valem nada. Até porque no céu parece que não vai entrar negócio de pastor, né? Vai. Não tem negócio de pastor, evangelista. Essas coisas, esses títulos, são honras que Deus deu para os homens e mulheres aqui na terra para o bem da obra de Deus. Agora, no dia do arrebatamento, no dia que a pessoa partir, todo mundo é igual. Aliás, aqui também é no reino espiritual. É uma questão de organização, é uma questão de liderança. Então não adianta ficar aí, sabe? Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou evangelista. E tem uns que vai um pouco mais, né? Ah, porque eu sou apóstolo. Tá, tudo bem. Tudo isso é bonito, é lindo, é maravilhoso. Agora, para vencer espiritualmente, para dar a volta por cima no sentido espiritual, é aqui, ó, comigo aí, em Colossenses capítulo 3, do verso 1, do verso 1 até o 4, vai lá. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Que mais? Pensai nas coisas que são de cima. Parece que a irmã Luzete não achou, né? Colossenses 3. Colossenses 3 aí que nós estamos. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando que eu penso só nas coisas da terra? Vamos lá. Quando que eu fico pensando nas coisas da terra? Quando só penso em trabalhar, quando eu penso em dar lugar à carne para ela ficar mais na cama, ou ficar fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o espiritual. Nesse caso, eu estou pensando mais, eu estou voltando mais às coisas terrenas. Agora o texto diz: se você ressuscitou com Cristo, aceitou Jesus como Salvador, tem uma nova vida, não adianta também querer esperar o milagre acontecer, né? Ah não, agora eu sou crente, irmão. Ah é? Só o nome? Só o nome também resolve? Não resolve. É a oportunidade que você teve de aceitar Jesus como Salvador. Por isso diz lá, Romanos 8:1, que a gente já citou aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Mas para mim andar segundo a carne, eu tenho que dar lugar ao Espírito. Concorda comigo? Eu tenho que dar lugar. E aí, Colossenses 3 aqui mostrou. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima.
Quais são as coisas de cima? Oração, jejum, consagração, leitura de Bíblia, louvores, adoração, culto, se voltar para todo o trabalho espiritual. Nesse caso, ele está se voltando para as coisas espirituais. Caso contrário, ele está se voltando para as coisas materiais. E aí, é essa luta aí entre obra da carne, daqui, ó, obra da carne e o fruto do Espírito. Se eu quero frutificar na questão espiritual, eu tenho que dar lugar, eu tenho que fazer a minha parte. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos embora. Então, tá aqui, a receita está na Bíblia. Eu já aceitei Jesus, eu me voltei para Deus, então agora eu tenho que buscar. Vocês lembram que está em Isaías 55:6? Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quer dizer, você tem a oportunidade agora de buscar a Deus. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui, porque senão as pessoas saem do canal do YouTube. Aqui tem que ser direto e reto. Vai dando glória aí, irmãos. Então, o ciúme fica claro pelo texto que a gente viu aí em Gálatas 5:21. Vamos lá, Gálatas 5:21, que o ciúme é uma obra da carne. Vamos lá, gente. Eu sonhei pregando essa noite, eu estou eletrizado. Sonhei pregando numa reunião de obreiro, escola bíblica de obreiro, viu, pastor? Pode levar o Denilson Maciel lá. Gálatas 5:21. Invejas, homicídio, mas a palavra para nós aqui é invejas, que é a mesma, né, que eu mostrei. Inveja e ciúme é a mesma. Inveja é obra da carne. Mostra para nós que inveja é uma emoção. O pastor Denilson está trabalhando bastante sobre essa questão de emoção. Hoje eu estou falando em alto e bom som, com muito respeito aos bons pastores do nosso país, da nossa querida igreja, inclusive a Assembleia de Deus, que muitos não quiseram aceitar, às vezes querem deixar só para a questão espiritual. O problema das pessoas hoje em dia não, sempre foi emocional. Você vê que o ciúme, que a inveja é um problema emocional. Então as pessoas têm que ser curadas emocionalmente. É por isso que às vezes tem pessoas na igreja, ele vem até aceita Jesus, faz de conta, está crente direitinho, mas tem um mal desse que ainda impera na vida dele, ou seja, ele não foi resolvido emocionalmente. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos bons professores da área de coach, que é bom que se diga que o coach está na Bíblia. O maior coach da história chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Depois só foi adaptado. Os homens trouxeram aí como ciência. E muitos inclusive estão ganhando muito dinheiro com relação a essas temáticas aí dentro dessa origem. Mas a gente tem que dar razão para quem buscou, para quem estudou, para quem descobriu isso. Principalmente um grande escritor aí chamado Daniel Goleman. Mais ou menos isso, não sei se eu estou falando errado. É um dos homens que revolucionou a história do coach, me parece que nos Estados Unidos. Isso não é de agora, coisa aí depois da Segunda Guerra Mundial, pouco depois, revolucionou isso, com os ensinamentos dele, aplicando mais ao pessoal do esporte, né? Aquela figura do professor que está na frente, de que leva as pessoas, de que passa a conhecer o comportamento das pessoas. Às vezes você tem que estudar o comportamento do adversário para que você possa
se preparar melhor para vencer aí uma competição. Então, foi trazido a ciência do coach para dentro do esporte, primeiramente. Mas agora, muitos estão usando em todas as áreas, e que bom. Eu sou um deles que estou usando, estou trabalhando, estudando muito com relação a essa questão do comportamento emocional. Porque o problema das pessoas é emocional. E tem que ter cuidado, hein, com o emocional. Vamos fechar aqui, senão a gente não dá aula, né, Major? Vamos trabalhar. Mas, irmã, irmã, pega uma revistinha, acho que está em cima desse púlpito aí, ó. Se quiser. Glória a Jesus. Vamos embora, vamos ver aqui. Gálatas 5:21, então, ficou claro para nós que ciúme ou inveja é obra da carne. Agora vem para mim o versículo de número 22. E quem pode ler aí, por favor? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos lá então. Então, para quem está acompanhando aí pelas redes sociais, não esquece de que aqui Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 22. Você vai ter as informações com relação à obra da carne e as informações com relação à ação do Espírito, ou fruto do Espírito. Vamos fechar então o nosso comentário? Vamos fechar o nosso comentário? Se o ciúme é uma obra da carne, a inveja tanto faz, é uma obra da carne, eu só vou vencer. Vamos ver o que diz aqui o texto. Vamos lá. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Agora vem cá. O título da aula fala: ciúme, um mal que prejudica a família. Ciúme é um mal que prejudica a família, porque nós estamos estudando sobre família. Só que vocês concordam comigo que não é só a família? Então me parece que essa colocação aqui é que nós estamos estudando sobre família. Mas a colocação aqui seria mais ou menos o seguinte: ciúme, o mal que prejudica os relacionamentos. Concorda? Ciúme é um mal que prejudica os relacionamentos. Abra sua Bíblia em Gálatas, aliás, desculpa, Tiago, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 de Tiago. Vai lá. Eu acho que foi na quarta-feira, nós falamos um pouquinho aí sobre isso. Tiago 3, do versículo 13 de Tiago até o versículo 18. Me acompanha aí, por favor, vai lá. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Verso 14. Lê para mim quem pode o 14. Vai lá, irmã Lucidete, vai. Mas se tendes amargas inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Pare um pouquinho aí no versículo 14, para você analisar que ele diz: se você tem amarga inveja, ciúme, que no original essa é a mesma palavra, tá? Então quando fala de inveja e ciúme, é a mesma palavra. Vamos seguindo. Verso 15 diz: mas essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Se uma pessoa diz que ele é sábio, que ele é inteligente, que ele é poderoso, que ele é tanta coisa, mas se ele tem amarga inveja, se ele é ciumento, se ele é levado por esse tipo de emoção,
e ele demonstra ser sábio, gente, baseado no texto aqui, essa sabedoria é o que mesmo? É a sabedoria diabólica, é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animal. Eita, sabe aquele pessoalzinho que chega, se apresenta e tal, mas ele é invejoso, tem essa amarga inveja no coração. Só ele quer se aparecer, só ele quer ser o líder, só ele quer ter as coisas. Eu já fiquei sabendo em outros lugares, longe de nós daqui, que não pode a irmã ou a mulher comprar uma roupa tal que a outra quer também igualzinho. Fulano comprou um carro tal, ele quer também aquele. Isso, na verdade, é um ciúme, é uma amarga inveja. Só ele pode. Então é terrível esse tipo. E agora ele começa a trabalhar e tá para adquirir aquilo. Essa ação aí, nós estamos vendo que é uma ação, o quê? Diabólica. É uma emoção que tem dentro dele diabólica, animal. Não é de Deus. Ah, pastor Daniel, está pegando pesado. É a Bíblia. Porque se nós não usarmos a Bíblia, nós vamos ter dificuldade. Vamos continuar a leitura lá de Tiago, capítulo de número 3 então. Porque o contexto ali está falando da verdadeira sabedoria e da falsa sabedoria. O que nós precisamos, irmão Luiz, para vencer na vida é de sabedoria. Acabou. Alguém vai dizer, eu pensei que era conhecimento? Não necessariamente. Porque se você tiver um pouco de conhecimento, mas o pouco que você tem, você agir com sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, é como diz o Edir Macedo, vamos dar um crédito para ele aqui. É como diz o Edir Macedo, a gente vai arrebentar. Porque se você tem sabedoria, que é sabedoria que vem do alto, maravilha. Agora se ela é terreno, não. Mas vamos descobrir então qual que é a sabedoria que vem do alto? Ele continua dizendo no verso 16, mostrando o problema aqui, ó. 16 para mim, quem pode? Vai lá. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e todas as espécies de males. Que é a nossa chave aqui, né? Olha aí. Porque onde há inveja. Então me parece que a Bíblia não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida. Ele falou no versículo 14: mas se tendes amarga inveja, amarga. Já ficaram sabendo daquele camarada que isso aí é uma espécie de metáfora para explicar essa questão aqui, do cara que alguém tinha construído um castelo e ele agora queria também o castelo, mas como ele não conseguia construir o castelo, ele foi cavar debaixo, ia escondido lá para cavar debaixo e ficou cavando, fazendo muito tempo para desmoronar o castelo. Como se diz assim, se eu não tenho e não consigo, nem ele. Mas aí ele vai cavando até que um dia desmoronou. Sabe quando desmoronou? Caiu por em cima dele. A questão aqui é a seguinte: a inveja mata a própria pessoa. Quem tem ciúme, é como se diz assim, o mal se volta para ele. Arrepia. Quem tem ciúme e inveja, e desculpa ser mais direto aí, porque se está na obra da carne, gente, vai lá, Gálatas capítulo 5, né? Volta lá, porque é Bíblia pura, então vamos lá, tem que estar lá em Gálatas 5 e Gálatas 5 e 21, é o conjunto, né?
Porque as obras da carne são conhecidas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, curtonarias. Olha, em outras palavras, aqui entra rancor, porque ele sabe, eu não suporto essa pessoa, eu não suporto, eu não perdoo, porque aonde tem rancor, aonde tem amarga inveja, aonde tem esse sentimento, como diz aqui, de perturbação, esse tipo de ação também não existe perdão, a pessoa não perdoa. Então vamos lá, quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa tem inveja, quando a pessoa tem ciúme, ele não libera, ele é complicado, ele está amargo por dentro, ressentimento, rancor, é como se morrer com o próprio veneno. Ele tem um sentimento que quer o mal do outro, mas é como se ele estivesse com um copo de veneno tomando. Ele bebe, esse sentimento dele aos poucos vai matando. Você vai entendendo? Então vamos lá, vamos fechar essa conversa aqui. Por isso que está dizendo a verdade prática, comigo aqui de novo, vai. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Por quê? Porque o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 fala. Leia, pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não temos tempo para trabalhar cada palavra aqui. Glorifico a Deus pela Assembleia de Deus, a aliança de paz. Só que há um desafio, porque nós também temos que viver isso meio que na prática, que só na fala não. O amor em primeiro lugar, aleluia. E é verdade, o amor aqui em primeiro lugar, o amor vem em primeiro. Se tem amor não pode ter inveja, e se tem amor vai ter gozo, se tem amor vai ter paz. Se tem amor é longânimo, não sai brigando sem mais sem menos, sai no tapa qualquer coisa. Poxa, não vai respondendo de qualquer maneira. Ele tem temor, ele sabe, ele demora, ele conta até 3. Eu podia responder, mas não vou responder. Eu vou ficar de boa por enquanto. Por quê? Porque eu tenho o fruto do Espírito dentro de mim, que eu sou longânimo. É longanimidade. Outra, uma atitude bondosa. E alguém fala assim: nossa, como essa irmã é gente boa. O estilo dela, a forma dela falar, a forma dela agir, característica de bondade. Também está dizendo aí que a pessoa tem fé. E essa fé aqui não é exatamente no sentido de não tem fé, a pessoa está enferma ali, Jesus cura, a pessoa está curada. Não é bem assim, não é muito essa ideia aqui do conceito. Aliás, para acontecer milagres tem que ter fé, é verdade, mas essa fé, gente, tem gente que não explica esse detalhe. Fé, igualzinho, sinalzinho de igual, fidelidade. O que me prova que uma pessoa tem fé? Quando ele é fiel. Depois tem esses frutos, né? Fiel. Eu sou fiel a Deus.
eu sou fiel à palavra, eu sou fiel às pessoas, eu tenho uma vida de fidelidade, é uma pessoa de fé. Agora, essa fé aqui é adquirida através do fruto do Espírito. E o que nós falamos no início da aula aqui, antes de chegar a nossa irmã Silene? Que eu só consigo crescer espiritualmente quando? Quando eu alimento espiritualmente. E aí nós vamos encerrar esse ponto aqui, senão eu não consigo dar aula. Então fica claro, né? E se vocês discordarem aqui, pode discordar porque é aula. E você que está comigo no YouTube, deixe também um comentário. Se você está me ouvindo direitinho aí, não concordei com você, escreve aí. Eu desafio você a escrever e colocar a sua opinião, né? Para não ser aquele, como que eu diria assim, aquele pensamento besta. Coloca aí a sua opinião, diz assim, concorda ou não concorda? Eu concordo contigo, cito o texto bíblico. Discordo, não apago nenhum comentário de quem discorda, desde que você coloque sua prova. Mostra aí por que você discorda. Porque aqui está mostrando claramente que ou você se alimenta espiritualmente para